A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor também aos amigos que estão nos assistindo, que não são evangélicos, que Deus possa abençoar também a você e toda a sua família, né? Graças a Deus. Vou contar uma experiência que eu tive com o Senhor a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu confesso que se eu não fosse evangélico, vendo muitos debates na televisão, entre alguns teólogos, eu nem aceitaria Jesus, porque eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo, né? São crentes, estudam a Bíblia, né? Conhecem a Bíblia, mas às vezes não conhecem a Deus, né? Então eu gostaria de ler a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 3, versículo 16 em diante, que diz assim: Respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como já falei aos irmãos e aos amigos, nós éramos gerente de banco, nós trabalhamos 16 anos em banco, e entrou ali um superintendente. Eu era gerente e ele era o superintendente. E ele falava de um Deus que eu nunca tinha ouvido falar, de um Deus que falava. Ele falava assim: Paulo, hoje Deus veio falando comigo. Esse cara deve ser doido, eu pensava assim, né? Eu nunca tinha ouvido falar, porque eu achava que Deus só falava com Davi, com Abraão, só falava com Jacó, entendeu, amados? Então, para mim, eu aprendi, quando eu era pequeno, que Deus só falava com Moisés, com Abraão, né? Com aqueles personagens antigos. Então, para mim, o meu Deus era antigo. Era o Deus que eu achava, que eu conhecia. E, de repente, ele entrou lá no banco, esse superintendente, e falava de um Deus que ele falava que Deus falava com ele. Assim como Deus falava com Abraão, né? Eu não acreditava. Eu não acreditava. Aí ele me convidou, como eu já falei, para um culto que tinha na casa dele, né? Naquela época eu não gostava de igrejas evangélicas. Eu falava até para minha esposa, né? De olha, se chegar algum pastor aí para evangelizar, nem deixa ele entrar, nem abre o portão, né? E toda vez que eu recebia um daqueles folhetos, eu rasgava, porque eu tinha uma imagem muito ruim dos pastores e igrejas, porque a mídia, né? Algumas delas sempre falam muito mal. Então, para mim, aquilo era uma verdade que eles falavam. Mas como ele me convidou para a casa dele, para um culto, eu fui. Né? Fui, cheguei lá, achei tudo assim muito estranho, né? Porque tinham pessoas que profetizavam, tinham pessoas que falavam e diziam que era Deus que falava. Para mim aquilo não existia. Não existia, né? Eu até falei no vídeo passado que o que me prendeu foi no final do culto, uma senhora ter olhado para mim e ter contado a minha vida, ela nunca tinha me visto. E falou também de um livramento que Deus ia me dar. E me deu. Era mais ou menos 2 horas da manhã, quando um carro, né, como eu já falei para os irmãos no vídeo anterior, um carro veio para cima do meu carro para destruir e ali ele desviou e foi embora. Sabe? Então, amados, eu comecei a frequentar os cultos domésticos, né? Aqueles irmãos se alegravam, aqueles irmãos choravam sentindo a presença de Deus. Eu não sentia presença nenhuma. Eles falavam assim: olha, eu estou sentindo a presença do Senhor. Vocês estão sentindo? Eu dentro de mim mesmo falava: não estou sentindo nada. Outros falavam assim: olha, eu vejo aqui os anjos servindo a mesa do Senhor, vocês estão vendo? Eu dentro de mim, eu não estou vendo nada. Então, amados irmãos, eu comecei a buscar do Senhor também, sabe? Eu comecei a pedir do Senhor que eu queria sentir
aquilo que os irmãos sentiam, porque eu via ali militares, sabe? Militares com roupa, né? Guerra na selva, né? Chorando na presença do Senhor ali, sabe? Aquilo ali eu achava muito estranho, porque eu ia para os cultos ali, todo mundo se alegrava, né? Todo mundo ficava feliz e eu não sentia nada. Eu voltava vazio para casa. Por quê? Porque eu não acreditava. Sabe, amados irmãos, as coisas de Deus é para quem crê. Para quem não crê, são palavras. Mas eu não aceitei, eu comecei a buscar, sabe? Comecei a orar, eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu queria tanto sentir o que os crentes sentem, né? Os crentes dizem que estão vendo os anjos, eu não vejo nada. Os crentes dizem que a mesa tá preparada, né? Os crentes falam que o Senhor veio aqui alimentar o povo e eu volto para casa com fome, né? Volto da mesma forma, vazio. Eu comecei a buscar o Senhor, sabe, amados irmãos? E aí foi o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu fui na casa de um empresário, eram vários irmãos que estavam lá, e foi realmente um derramamento de poder, né? Só para eles, para mim eu não senti nada. Era mesmo que nada, eu voltei vazio, voltei muito triste para casa. Mas eu não desistia, porque eu queria sentir aquilo que os irmãos sentiam também. Eu queria sentir alegria, eu queria sentir poder de Deus. Talvez o que te falte, sabe, é você pedir o poder de Deus. Talvez o que te falte é você buscar a Deus. Ao invés de buscar conhecimento dos homens, buscar Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei e eu abrirei. Né? Até mesmo um pai, sendo ruim, ele não sabe dar coisas ruins para os filhos. Imagina o Senhor. Então, antes de duvidar das coisas de Deus, procure Deus. Busque a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava assistindo eu assisto muito vídeo e fico vendo, né, os pastores falando do dízimo e tal. Porque o que acontece é o seguinte, irmãos. Aqueles que não querem dar os dízimos acham argumentos. E aqueles que querem dar também acham argumentos. Como para mim toda a palavra de Deus é boa, sabe, amados irmãos, eu sou dizimista e sou muito abençoado por Deus. Porque a palavra do Senhor, ela se faz presente na minha vida. Em Malaquias diz assim, fazei prova de mim. Se eu não abrir as portas do céu, as janelas do céu, e derramar sobre vós bênçãos, né? Então eu peguei, coloquei lá, escrevi, né, para uma pessoa que não acreditava que aquilo ali era enganação e tal. Eu respondi, citei a palavra de Deus nos comentários, né, do ensino daquele pastor, né? E aquela pessoa ele mandou para mim, sabe, umas palavras duras, não sei o que e tal. Eu falei, olha, antes de você duvidar da palavra de Deus, seja dizimista fiel e faça a prova de Deus. Não é isso que ele está falando? Deus está dizendo, faça a prova de mim. Então por que não faça isso? Né? Já que duvida, converse com Deus, seja fiel e faça a prova. Porque Ele é fiel àqueles que são fiéis. Eu respondi para ele e ele não voltou mais a falar nada. Então, amados irmãos, eu comecei a buscar Deus, eu comecei a orar, e com o tempo, sabe, amados, já tinha mais ou menos uns 5 meses, eu ainda trabalhava no banco. Eu comecei a sentir a presença do Senhor. Eu comecei a louvar, eu comecei a sentir aquela presença, sabe, aquele arrepio gostoso no nosso corpo da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Até quando foi uma noite, eu cheguei do banco que eu trabalhava, cheguei em casa. Eu tenho o costume de carregar as coisas no bolso, né? Caneta, papel e tal. Eu cheguei em casa, eu tinha assim a sensação que eu teria um encontro especial com o Senhor naquele dia. Depois de 5 meses, orando e pedindo ao Senhor, sabe, irmãos, a alegria que aqueles crentes tinham, sabe?
o gozo que aqueles crentes tinham, eu também queria ter. Faça isso, meu amado. Sabe, dobre o seu joelho diante do Senhor e peça do Senhor também. Porque procurando o conhecimento de homem, a Bíblia diz que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. E só quem entende as coisas de Deus, quem é de Deus. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então, amados, eu comecei a sentir a presença do Senhor, cheguei em casa, tá? Entrei no meu quarto, tirei as coisas do bolso, nós íamos para a vigília. Porque eu já comentei aos irmãos que eu me converti em vigília. E durante muitos anos eu vivia em vigília. Nós tínhamos vigília 2 vezes por semana. Então eu passei 14 anos congregando em vigílias. Aprendi muitas coisas, sabe, com Deus, coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor, que me deu uma base muito grande. Pena que hoje as pessoas não querem mais estar na presença do Senhor. Naquela época nós trabalhávamos. E nós ficávamos até quase pela manhã, muitas vezes, na vigília, chegava em casa, tomava um café e ia trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nesta noite cheguei em casa, entrei no quarto, tirei as coisas que estavam no meu bolso, dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, hoje à noite eu quero ter um encontro com o Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu fui para a vigília naquela noite. Tá? Eu estava com a roupa, inclusive, manga comprida, tudo bonitinho e tal. Eu era uma pessoa extremamente tímido, sabe? Era muito tímido. E nas vigílias, que ficava aquela roda de pessoas assim, uma sentada ao lado da outra, muitas vezes com 60 pessoas, às vezes muito mais. Ali tinha um empresário, tinha promotores de justiça, tinha pastores, tinha tudo. E tinha várias denominações também. Então eu tinha muita vergonha quando começava os testemunhos, né? Porque uma testemunhava, aí a outra ia testemunhando, e quando ia chegando perto de mim, eu já começava a ficar apavorado, porque eu era muito tímido. Então, amado, nesta noite não foi diferente, né? Começou os testemunhos e foi chegando perto de mim. Só que eu queria testemunhar nesta noite, porque Deus já estava fazendo coisas tremendas na nossa vida, mesmo sem estar na igreja. Eu já falei para os irmãos em vídeo anterior. Sabe, amados, eu vi as mudanças no nosso lar, na família, sabe, na esposa, em mim mesmo, graças a Deus. Então, eu queria testemunhar nesta noite. Então, quando chegou a minha vez, eu me levantei para testemunhar e naquela noite eu não consegui mais falar uma palavra, sabe, porque eu senti um poder muito grande que veio sobre mim. Sabe, irmão, eu fiquei assim, sabe, irmão, eu vou demonstrar um pouco, eu fiquei assim, eu não conseguia falar. Foi quando uma irmã se levantou ao meu lado e falou assim, irmão Paulo, glorifique o nome do Senhor. E quando eu glorifiquei o nome do Senhor, isso faz mais de 30 anos atrás, eu caí, irmãos, com o poder de Deus. Ninguém tocou em mim, eu caí, quando eu pensei que não, eu estava no chão. E eu estava no chão sentindo um poder muito grande sobre mim. Aleluia, glória a Deus. Eu sentia como se meu corpo estivesse se abrindo naquela noite, de dentro para fora. E era de madrugada, num condomínio, irmãos, imagina. E eu comecei a gritar, porque Deus, Ele faz com as pessoas como Ele quer. Cada pessoa é de uma forma diferente. Eu me lembro que no início da nossa fé eu ganhei um livro chamado Vinho Novo e Melhor, que lá relata o batismo do nosso irmão. Entendeu, amados? E foi de uma forma também bem diferente. Então, amados, eu estou ali, sabe, gritando bem alto, Senhor, Senhor, eu não aguento mais, Senhor. E as pessoas estavam sentadas, mais de 60 pessoas, ali caladas, em silêncio. Minha esposa já estava lá, era nova na fé, sabe, irmãos? E eu comecei, sabe, irmãos, assim, gritar, porque eu sentia algo diferente, muito grande, que estava sobre mim, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, mas estava acontecendo. Graças a Deus. Aí, passado alguns minutos, sabe, amados, eu me sentei naquela sala, eu me sentei no chão, sabe? Aí eu, com muita dificuldade, porque o meu corpo físico ficou muito fraco, porque foi muito poder de Deus. Eu me sentei na cadeira,
sabe, ali, todo mundo ali em silêncio. E eu senti, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela primeira vez, a mão de Deus na minha vida. A mão espiritual, a mão invisível de Deus, quando tocou na minha testa. Sabe, irmão, não era ninguém visível, não havia nenhum irmão em pé, mas o Espírito de Deus veio, tocou na minha testa, que esquentou a minha testa. Aí depois ele tocou nos meus lábios, que adormeceram os meus lábios, ficaram todos dormentes. Graças a Deus, depois ele veio, tocou nas minhas mãos. Aleluia, glória a Deus. Eu sentia as mãos do nosso Deus verdadeiro, do Espírito Santo de Deus, tocando na minha vida, tocou na minha testa, tocou nos meus lábios e tocou nas minhas mãos. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela noite, amados irmãos, tinha um senhor que era pai do dono da casa. Ele estava muito doente. E eu estava ali naquele envolvimento muito grande espiritual, né, sobrenatural, graças a Deus. E eu falei assim, olha, amados, eu queria orar por este senhor. Aí o irmão falou assim, irmão Paulo, você não consegue, você está muito enfraquecido, porque meu corpo ficou muito fraco. Eu me levantei, né, e coloquei a mão na cabeça daquele senhor que estava ali. E quando eu comecei a orar, o meu corpo começou a, sabe, irmão, a sacudir com tanto poder de Deus que veio sobre mim. E eu olhava para os meus braços, eu via, assim, nos meus olhos espirituais, que por baixo da minha pele, sabe, irmãos, é como se viessem, assim, esferas por debaixo da minha pele, passava no meu corpo para o corpo daquele senhor. E eu comecei a gritar, porque eu não entendia o que estava acontecendo. Eu queria tirar minha mão da cabeça daquele senhor, mas parece que estava grudado, sabe, irmão? Eu gritava, olhava para o meu braço e eu via aquelas esferas passando por debaixo da minha pele, sabe, irmãos? Era algo sobrenatural, era algo, assim, da parte de Deus. Aí foi quando um irmão, que ele é empresário, ele veio por trás de mim e me amparou, sabe, irmão? Me deitei no chão novamente, louvado seja o nome do Senhor. Aí os irmãos começaram a cantar, começaram a louvar o Senhor, né? Terminou o culto, naquela noite eu estava me sentindo diferente. Eu não era mais a pessoa que eu tinha chegado lá, eu era completamente diferente, me sentia uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer aos amados irmãos que o mesmo Deus que me batizou há mais de 30 anos atrás continua querendo batizar. Basta somente que você creia, basta somente que você não duvide, porque o nosso Deus não mudou. Hoje os homens, ao invés de estar buscando a Deus, os homens, ao invés de estar buscando o conhecimento, o poder de Deus, ter experiências sobrenaturais com Deus, os homens, sabe, irmãos, eles entram pelas letras afora e ficam discutindo teorias humanas, tentando explicar o espiritual, tentando explicar o sobrenatural, que só Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu sinto hoje que essa mensagem é para você, para que você saiba que o nosso Deus não mudou. Dobre o seu joelho, busque ao Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu ouvi essa mensagem. Senhor, quantas pessoas dizem que isso não é verdade, que isso não existe? Sabe, irmãos, são alguns teólogos que só entendem de letra, mas não entendem de espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, busque a Deus, porque Ele quer te dar experiências novas, experiências sobrenaturais, porque o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida será renovada, a sua vida será fortalecida, né? Busque cada vez mais o conhecimento da palavra de Deus. Muitas vezes você passa horas e horas vendo debate entre teólogos e não busca aquele que nos criou, aquele que deixou a palavra dele na terra,
para que os homens tomem conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Abençoa, Jesus, todos aqueles que estão assistindo, Jesus. Senhor, que este vídeo chegue em muitos lares, em que os corações se abram, Senhor, para entender que o Senhor não mudou, que o Senhor permanece. Louvado seja o nome do Senhor, que ao invés de dar ouvidos a homens, que as pessoas comecem a dar ouvidos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amado irmão, se você gostou desse testemunho, dê um like, tá? Se inscreva no nosso canal. Esse canal não é nosso, é de Deus. Eu já entreguei para Ele. Deus tocou no meu coração, sabe, amados irmãos? Alguns meses a respeito deste canal, eu comecei a orar ao Senhor. E o Senhor nos trouxe exatamente no momento certo. Porque Deus é que sabe, uma necessidade das pessoas em conhecer mais a Deus, em buscar mais a Deus. Não buscar conhecimento de homens, mas buscar conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, divulgue, tá? Compartilhe este vídeo para a honra e glória e faça do Senhor. E faça também um comentário, que eu acho tão bacana comentário. Eu leio todos os comentários, fico muito feliz com o comentário dos meus irmãos. Tá? Graças a Deus, se você não acreditou, não tem nenhum problema. Tá, amados irmãos? Coloque lá. Agora, uma coisa é certa, quando eu duvidei, sabe? Como talvez você tenha duvidado, sabe o que foi que eu fiz? Eu busquei a Deus. Eu orei a Deus durante 5 meses, porque eu queria saber se era real aquilo que aqueles irmãos sentiam. Louvado seja o nome do Senhor. E eu senti. E se você fizer da mesma forma, você também verá a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Jesus, mais uma vez, por estas palavras que o Senhor tem nos dado. Abençoa e continua abençoando este canal e as pessoas que assistem, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, tome em tuas mãos a nossa nação. É o que nós te pedimos e agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.